Amém, amados. Amém. Aleluia. Então, eu queria orar com você. Se prepare para a palavra do Senhor. Ela vai falar com você nessa manhã. Põe a sua mão assim na sua cabeça e diga: Senhor, eu confesso que a minha mente, ou seja, a minha alma, ela é lugar de batalha. Senhor, tanta distração, tanta perturbação na minha alma. Nessa manhã, eu digo como Davi: porque estás agitada a minha alma, entra no teu sossego. Senhor, coloca a nossa alma no teu sossego. Diga, coloca a nossa alma, coloca a minha alma no teu sossego. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias aí no capítulo 13 do livro de Gênesis. Eu quero meditar com você que hospedar a glória é você andar com a nuvem e com o fogo de Deus. Hospedar a glória é andar com a nuvem e o fogo de Deus. Talvez você não saiba o que isso quer dizer, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o que é andar com a nuvem e com o fogo de Deus. Olha só, a história do povo de Israel, a história das pragas do Egito, que é o assunto que nós vamos estudar hoje, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, a história dessas pragas é o seguinte: elas demonstram como somos partes de um plano de Deus e como Deus no seu plano está separando um povo. Ele está fazendo duas coisas. A primeira coisa, ele está separando um povo, e a segunda coisa, ele está executando juízo. Há um tempo em que Deus separa um povo, trabalha num povo, se revela mais para o povo, aumenta a fé do povo, aumenta o conhecimento dele mesmo, do povo. Deus executa juízo. Nós somos parte de um plano maior do que nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós somos tão ridículos que nós pensamos que esse mundo só está aí por minha causa. Não está, não. Nós somos parte de um plano que é muito maior do que nós. O plano de Deus para a sua vida é muito maior do que você. É muito maior. Olha só, essa história toda começou porque Deus disse para Abraão que a descendência dele ia descer para o Egito. Ia ser uma bênção no Egito. E nós sabemos que o primeiro que desceu para lá, numa condição meio estranha, foi José, porque ele chegou como escravo, vendido como escravo, e aí ele sentou no trono do Egito. E ele abençoou aquela terra. E aquela terra que era para ter morrido, ser exterminada de fome, 7 anos de fome, a Bíblia nos diz que Deus colocou José e deu uma visão para o rei. O José interpretou a visão do faraó e ele livrou o povo da terra de ser exterminado pela fome. Então olha só, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para abençoarmos o lugar que nós estamos. E aí aquele povo então conheceu o Deus de Israel, conheceu a provisão do Deus de José. Mas sabe o que aconteceu? O tempo passou e o José morreu, se levantou outro rei, a Bíblia diz, outro faraó, que não conhecia José. E sabe o que ele fez? Escravizou o povo. E o povo está lá escravizado e sofrendo. Aquele povo que tinha sido a razão da bênção do Egito não ter sido exterminado pela fome. Está lá o povo sofrendo no cativeiro. E aí então, Deus já sabia disso. Não pense que alguma coisa que acontece na tua vida, seja ela o que for, pega Deus desprevenido. 450 anos antes, Deus tinha dito para Abraão: você vai para essa terra e vão ficar lá nessa terra por 400 anos, eu vou tirar vocês com mão poderosa e eu vou julgar o Egito. Sabe? E agora nós estamos exatamente nesse ponto. O povo de Israel esteve lá, abençoou a terra, o pessoal saiu da bênção de Deus e entrou no juízo de Deus. E durante 450 anos, Deus teve misericórdia do povo do Egito. Não executou juízo sobre eles. Sabe? Existe um tempo que eu costumo chamar de o tempo da oportunidade. O que é o tempo da oportunidade? É aquele tempo em que Deus está, pela sua graça, sua misericórdia, dando para você, para que você acerte a sua vida na presença dEle.
Mas esse tempo tem um limite. Se você estuda pela Bíblia toda, você vai ver que esse tempo é uma coisa real. Por exemplo, a Arca de Noé. A Bíblia diz que Noé tinha terminado de construir a arca, os animais estavam todos lá dentro e Deus fechou a porta. Mas antes de Deus fechar a porta, estava tudo pronto, ele podia mandar o dilúvio, mas a Bíblia diz que Deus esperou 7 dias. Leiam lá para vocês verem, antes de mandar o dilúvio. Depois que estava tudo pronto, o dilúvio podia cair amanhã. Deus esperou 7 dias. E a Bíblia diz que esses 7 dias foram o tempo da longanimidade de Deus. Longanimidade de Deus. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Não é plano de Deus que nenhum se perca. Obrigado, pastor. Que bom. Não é plano de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas sabe, Deus é tão amoroso, mas Ele é ao mesmo tempo justo. Se o amor de Deus anular a justiça de Deus, Ele não é mais Deus. Se a justiça dele anular o seu amor, Ele não é mais Deus. Então Deus é ao mesmo tempo amoroso, mas justo. Ele ama, mas nós temos uma responsabilidade. E a justiça dele tem que se cumprir de qualquer maneira. Ele vai cumprir a sua justiça. Então, depois de todo esse tempo, Deus levantou Moisés, né? E o Moisés sabia que tinha chegado o tempo. Sabia que tinha chegado o tempo de Israel sair do Egito. E ele, então, um dia viu um egípcio matando um do seu povo. E ele foi lá, e entrou na briga, matou o egípcio, escondeu na areia, enterrou ele. E aí, como que pensasse, não, agora o povo vai entender que eu quero fazer alguma coisa, né? Porque ele era príncipe do Egito. Ele tinha sido criado pela filha do faraó, no Egito como príncipe, em todas as letras. Ele sabia a melhor educação da época, como se ele tivesse feito mestrado, bacharelado, mestrado e doutorado em Harvard. Mais ou menos era isso que se podia comparar naquele tempo. Era onde estava toda a ciência do mundo, o melhor que tinha. Mas aí o povo não entendeu. E quando estava 2 irmãos lá brigando, ele foi separar e falou: ah, você quer fazer igual você fez com o egípcio com a gente? E aí, segundo a Bíblia, porque as histórias dos filmes não são filmes, né? Mas a Bíblia é a Bíblia. Segundo a Bíblia, isso fez com que ele se mandasse para o deserto. Ele fugiu para o deserto e ficou 40 anos no deserto. E agora sabe em que ponto que nós estamos? Deus traz ele no tempo dele. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós pensamos que é, mas não é. Deus tem o seu tempo correto. E aí, quando chegou o tempo de Deus, Deus traz o Moisés de volta. E agora o que vai começar a acontecer? Deus vai começar então a executar juízo sobre o Egito. Mas olha a longanimidade de Deus para aquela nação. E se você ler lá pelo Gênesis 15, por aí, você vai encontrar que quando Deus fala com Abraão, Deus diz para Abraão: vocês vão ser escravizados, vão ficar no Egito, e depois vocês vão voltar para a terra que eu dei para vocês. E diz lá por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, do povo que estava na terra. Já pensou a longanimidade de Deus? O povo dele ficou no Egito até que a chance fosse totalmente suficiente, ninguém pudesse dizer que não teve uma chance de se arrepender, de andar com Deus. Por isso é que quando o povo entra na terra, Deus diz: mata tudo. Porque 400 e tantos anos Deus esteve ali esperando a conversão daquele povo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele é justo. Um dia o tempo da oportunidade termina. E agora para o Egito estava terminando o tempo da oportunidade. Então nós temos aqui nessa história 2 coisas. Deus executando o juízo sobre o Egito e ao mesmo tempo Deus tirando o seu povo e trabalhando com o seu povo. E então eu quero focar mais no trabalho de Deus com o seu povo do que praticamente no juízo, porque nós não somos aqueles que vão entrar no juízo. Então não precisamos saber muito sobre isso, né? Mas nós precisamos saber muito sobre como é que Deus vai trabalhar para a gente não ficar no juízo, ok? Então o nosso tema hoje é hospedando a glória e andando com a nuvem e com o fogo. Amados, você vai ler, eu anotei aqui algumas coisas aqui que são importantes,
Meu dom é mestre. Eu gosto de ensinar. Dom do Espírito. O meu é mestre, pastor, eu sou pastor, mestre e evangelista. São os meus 3 dons principais. Agora, além disso, eu fui estudar para ser mestre, do ponto de vista natural também. Porque é minha obrigação fazer o melhor para Deus. Então, eu fui me preparar. Agora, presta atenção. Então, eu quero dizer aqui uma coisa para você que muita gente não entende o que está escrito aí. Pegue a sua Bíblia, abra no Êxodo 7, versículo 3. Êxodo capítulo 7, versículo 3. Presta atenção nisso que eu vou explicar. E eu estou na introdução, quero dar isso como um bônus para você, ok? Você que veio aqui na igreja hoje, isso é um bônus para você. Talvez você nunca entendeu isso, hoje você vai entender. Amém? Acharam aí? 7:3. O que diz aí no 7:3? Diz assim: eu, porém, e é Deus falando, ok? Então disse o Senhor a Moisés no 1, e ele está falando. E daí no 3 ele diz: eu, porém, endurecerei o coração do faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E o faraó não vos ouvirá. E eu porei na tua mão o Egito e te farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento. Agora presta atenção, o que é que nós lemos aí? Deus dizendo: eu endurecerei o coração do faraó. Aí é uma coisa que pouca gente entende. Sabe por quê? Porque se Deus endureceu o coração do faraó, e o faraó não tinha outra escolha a não ser se rebelar contra Deus, então isso não é justo. E Deus é 100% justo. O dia que Deus tiver uma palhinha de injustiça, Ele não é mais Deus. Deus é 100%, nele não há treva alguma. Então como é que você entende esse texto? Viram o tamanho do problema? Como é que você entende esse texto? Olha, esse texto se pode entender da seguinte forma: quem dá, nós pensamos, we take for granted. Como é que diz isso? Nós tomamos assim, a la ligeira. Como é que diz em português? Eu sei em espanhol e em inglês. Nós tomamos a coisa como se fosse uma coisa banal do dia a dia. Nós tomamos assim. Mas veja o que a Bíblia nos diz. Atos capítulo 11, versículo 18. Ninguém pode se arrepender e andar nos caminhos do Senhor. Presta atenção nisso, você vai entender direitinho. Atos 11, versículo 18. Estamos aí, Atos 11, 18? Ok, vamos lá? Ouvindo eles, aí Atos 11, 18, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim pois Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Diga comigo, é Deus quem concede o arrependimento para a vida. Você pensa que é você mesmo que se arrepende. Todas as vezes que você se arrepender, é porque Deus te concedeu arrependimento. Não está em você de modo natural. Deus vem, concede arrependimento para você. Arrepender-se é obra de Deus. Sabe por quê? Porque em nós, naturalmente, nós não vamos nos arrepender. Se Deus quiser executar juízo sobre você, sabe tudo o que Ele tem que fazer para que isso aconteça? Não fazer nada com você. Não te conceder arrependimento. Você está, está lascado. É só Deus não te conceder arrependimento. Vamos para outro texto, próximo texto aí, Romanos capítulo 2, versículo 4, presta atenção nesse ensino que eu estou dando hoje. Esse aqui é um bônus para você que veio na igreja hoje. Por que é que as coisas acontecem que as pessoas ficam com o coração endurecidos? Um se arrepende, o outro não se arrepende. Estamos aí em Romanos? Vamos ler todo mundo junto, gente, para vocês participarem. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Está vendo? A benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
É por Deus ser benigno que Ele te conduz ao arrependimento. Você por você mesmo, sem a obra do Espírito Santo, convencendo você. Sabe, amados, a primeira coisa que uma pessoa tem que ter para se arrepender chama-se convicção de pecado. Ninguém que não tenha convicção de pecado se arrepende. Arrependimento é uma coisa que vem depois da convicção do pecado. E sabe quem convence do pecado? O Espírito Santo. A Bíblia diz assim: convém que eu vá, porque senão o Espírito Santo não virá. E ele segue dizendo a palavra: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A convicção vem do Espírito Santo. Então, amados, vamos dar mais um texto para você não pensar que eu estou fabricando aqui uma doutrina. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Eu estou dizendo para vocês que arrependimento é uma coisa do Espírito Santo na minha e na tua vida. E que se ele não fizer isso, a gente está lascado. E se Deus quiser deixar eu me lascar, é só não fazer nada. Porque eu já estou lascado. Ele me tira desse problema. E ele me faz inteiro. Amém? Vamos lá então? Vamos ler todos juntos. E também... Opa, peraí. Pera lá, só um pouquinho. É 25. É 2:25. É 25. Sabia que tinha alguma coisa aí, não tem nada de atleta. Vamos lá. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para que conheçam plenamente a verdade. Na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Na esperança de que o Espírito Santo venha na pessoa, convença de pecado, e a pessoa então se arrepende. Então, quando a Bíblia diz assim que Deus endureceu o coração do faraó, se você entender que Deus pegou o coração do faraó na mão dele e endureceu e disse: coração, você não vai se arrepender, isso é contrário a quem Deus é. Contrário a quem Deus é. Porque se Deus fez isso com o faraó, ou com qualquer pessoa nessa terra, na história da humanidade inteira, não há justiça. Aí você pode chegar para, por exemplo, Judas. O Judas é o filho da perdição. Se ele nasceu para ser o filho da perdição, sabe o que o Judas pode fazer um dia? Quando ele chegar na presença de Deus, vai chegar na presença de Deus e dizer assim: olha, eu estou indo para o inferno, eu sou filho da perdição, o Senhor é justo, está certo, eu sou filho da perdição, mas eu quero lhe dizer, eu não fiz essa escolha. Eu nasci assim porque o Adão e a Eva que o Senhor criou pecaram e o pecado passou para mim. E eu não tive oportunidade. Então Deus convence para arrependimento, para que a pessoa mude. Então, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, ele não pegou o coração do faraó e pôs de um jeito que não tinha chance para o faraó. Não. Deus deixou o faraó por ele mesmo. Sabe por que Deus fez isso? Porque todo aquele tempo que Israel teve no Egito era o tempo da oportunidade para aquele povo se arrepender, libertar o povo de Deus, abençoar o povo de Deus, mas eles não se arrependeram. E sabe por que o faraó endureceu o coração? Porque não queria perder a mão de obra gratuita, escrava que ele tinha. Só por isso foi que ele endureceu o coração. Então vocês estão entendendo isso? Então agora veja o coração do faraó. Êxodo capítulo 9, 33. Estão aí comigo no Êxodo? Capítulo 9, versículo 33. 9:33. Acharam? Vamos lá então. Está aí na nossa tela, ó. Vamos ler? Vamos lá. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram. Isso era uma das pragas. E ele saiu e cessou. Ficou tudo bom. Vai para o próximo versículo. Vendo faraó que a chuva, a saraiva, os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração. Parou as pragas. O faraó disse: vamos deixar o povo sair não. Continua a pecar. Que pecado?
pecado de não querer deixar o povo sair, pecado de querer manter o povo de Deus escravizado. E o que diz aí? E endureceu o seu coração. Então, quando você lê na Bíblia, e você vai ler um monte aqui quando você lê as 10 pragas, que Deus endureceu o coração do faraó, esse é o sentido. Não é que Deus endureceu no sentido que ele foi lá e falou, você não tem outro jeito, você vai ficar de coração duro, eu não vou deixar você deixar o povo sair. Não é isso que está dizendo. Entendeu? Está dizendo que o Espírito Santo não convenceu o faraó de pecado, e ele continuou com o pecado, e isso endureceu o coração dele. Entenderam isso? Vocês acabaram de entender uma das doutrinas mais profundas da Bíblia, que é como é que você relaciona o amor de Deus com a justiça dele. O amor não acaba com a justiça de Deus, mas nem a justiça acaba com o amor. Essas coisas estão em sintonia, se completam. Então é isso que nós vamos ver. E eu quero agora então voltar. Fecha aí o bônus para você, acabou o bônus, não tem mais bônus. Agora vamos voltar aqui para o nosso texto. Presta atenção nisso agora então. Ó. Você é parte de um plano maior. O povo de Israel estava ali no Egito. Sabe, o Egito, na verdade, é um símbolo desse mundo. Nós estamos nesse mundo. O povo de Israel estava no Egito, mas o povo de Israel não era do Egito. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Certo? E nós estamos aqui nesse mundo e Deus tem um plano para nós. E Deus está trabalhando com a gente, mas ao mesmo tempo, Ele tem um plano que vai mais além do que eu. Eu faço parte de um plano maior. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega um microscópio e assenta só na nossa vida e fica pensando que eu sou único. Tudo tem a ver só comigo, não tem a ver com mais nada. Eu sou tão importante que eu sou muito importante, tão importante, você também é, que se houvesse você só nesse mundo, Jesus morreria por você. Mas sabe, no plano de Deus, Deus está fazendo as coisas nessa importância para você, mas também está fazendo outras coisas à medida que a coisa vai. Então muitas vezes nós pensamos assim, mas por que isso aqui, Senhor, eu estou com o coração limpo, Senhor, eu não estou fazendo nada, por que isso aqui não é? É porque Deus está realizando uma outra coisa junto. E quando chegar a hora, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E nós, enquanto vivemos nesse mundo, nós não somos do mundo. O povo de Israel não era do Egito. Nós temos que sair do mundo. Nós estamos saindo do mundo como o povo de Israel estava saindo do Egito, porque eu e você estamos andando por uma nova terra, que é o céu. Ruas de ouro, aquilo tudo que diz no Apocalipse, nós estamos. Esse é o nosso destino. Nós não somos daqui. Entenderam? Então, enquanto nós vamos saindo, nós precisamos andar com a nuvem e com o fogo. Naquele tempo, a nuvem era uma coisa visível aos olhos. O fogo era uma coisa visível aos olhos, que as pessoas podiam sentir o calor. Eles estavam no deserto, durante a noite, caía abaixo de zero, ia lá para cima a temperatura negativa. O fogo era o que resolvia o problema do povo. Durante o dia, a nuvem estava em cima deles. O sol escaldante, mais de 70 graus no deserto. A nuvem em cima. Entenderam? É dessa maneira que nós, que não somos do mundo, mas que estamos no mundo, porque Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É dessa maneira que nós temos que andar. Andar com a nuvem e com o fogo. Amém? Então agora vamos para o nosso assunto. Primeira coisa que nós estamos dizendo é que a glória de Deus que nos faz andar com a nuvem e o fogo, a glória de Deus é a nuvem e o fogo. Agora, gente, se você é como eu, você pode estar pensando assim, mas por que então agora a gente, Senhor, eu quero ver a minha nuvem. Senhor, eu quero ver o meu fogo. Porque nós estamos andando hoje com a nuvem e o fogo, mas nós não vemos como o povo via. Ai, Senhor, por que o povo de Israel podia ver e eu não posso ver? Sabe por quê? Porque eles não tinham a revelação de Deus que você e eu temos hoje. Era necessário eles verem com os olhos naturais. Para mim e para você não é mais necessário ver com os olhos naturais, porque a revelação que eles tinham, imagine o que o povo de Israel sabia de Jesus naquele tempo. Sabe o que eles faziam?
quando eles pecavam, eles agarravam um cordeirinho sem defeito, sem mancha, levavam para o sacerdote, punha sua mão sobre o cordeiro, era um símbolo de que o seu pecado passava sobre o cordeiro morria, era queimado no fogo, o sangue era levado para dentro do tabernáculo apresentado para Deus. Esse cordeiro era Jesus. Agora, sabe quanto que eles entendiam que esse cordeiro era Jesus? Nada, mas eles obedeciam. Não, a vida cristã não é pelo quanto você entende, pelo quanto eu entendo, mas é pelo quanto eu obedeço. Eles obedeciam e Deus imputava a obediência como fé. Eles criam. Fé é sinônimo de obediência. Mas hoje nós temos uma revelação que eles não tinham. Então hoje você não vai mais ver a nuvem, a não ser que Deus queira mostrar. Ele pode fazer a qualquer hora. Você não vai mais ver o fogo, a não ser que Deus queira te mostrar. Ele pode fazer a qualquer hora, Ele é Deus. Faz o que quer. Mas você já está num nível de revelação das coisas de Deus, que ele não precisa mais fazer isso. Porque você já sabe toda essa história. Por exemplo, você vai aprender agora essa história aqui. Você já sabe a história. Então por que o Senhor não faz mais as coisas? O Senhor não age então do mesmo jeito que agia no Velho Testamento? Porque você tem muito mais revelação do que aquele povo. Ele age diferente, você tem que andar pela fé. E sabe o que é fé? Segundo Hebreus, fé é a certeza das coisas que você não vê. A fé deles era igual obediência. Eles tinham que ver e obedecer. Você não vê e obedece. Porque você tem a revelação de Deus. Entenderam isso? Negócio tremendo isso. Então o primeiro item nosso é a glória de Deus é que nos habilita a andar em rumo à promessa. Amados, Deus tem uma promessa para você. E a promessa é a terra, a nova terra, é o céu. Mas entre o céu e a nova terra, Deus quer que você implante o reino de Deus aqui, enquanto você está aqui. Deus quer que você implante o reino dele aqui nessa terra. Amém? E Deus, você agora é o encarregado de implantar o reino. E tem mais uma coisa, sabe de mais uma coisa? O reino de Deus está dentro de você. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, quando vem o teu reino? Aí Jesus disse: o reino não vem com visível aparência. Não vão dizer aqui está, ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! E agora você tem que sair implantando esse reino. E era assim que estava com Israel. À medida que Israel saía do Egito, ele saía declarando a soberania de Deus, ele saía declarando que Deus era Deus sobre o Egito, e ele era, ao mesmo tempo em que Deus trabalhava com ele, Israel era um instrumento de juízo. Sabia que você é exatamente assim? Enquanto Deus trabalha com você, você é um instrumento de juízo. Porque você vai falando as coisas de Deus. Você vai exortando o povo para se arrepender. E quando o povo não se arrepende, juízo. Você é um instrumento. Quando Deus mandou Israel sair do Egito e entrar na terra, e Deus diz: mata tudo. Sabe o que Deus estava fazendo? Israel eram os braços de Jesus, digamos assim. Porque era isso que era. Sabe quem são os braços de Jesus hoje? São os teus. Sabe que são os olhos de Jesus hoje? São os teus. Sabe por que isso que eu estou dizendo? Porque Jesus é a cabeça, você é o corpo. E a Bíblia diz que Jesus quer pôr tudo debaixo dos seus pés. E sabe quem são os seus pés? É o meu pé e o teu pé. É a igreja. Para pôr tudo debaixo dos pés de Jesus, tem que pôr debaixo dos pés da igreja. Que é você, não é esse prédio, não é a organização. É você e sou eu. Eu não sei se você gosta desse negócio, mas para mim esse negócio é maravilhoso. Cada vez que eu penso nisso eu fico animado. E Deus está fazendo isso agora. Era como se Deus estivesse colocando o Egito debaixo dos pés do Moisés e do povo dele. E enquanto Deus executava juízo sobre o Egito, por exemplo, tinha um juízo chamado trevas que veio. Escurecia assim que você não podia ver um palmo na frente. Na terra onde o povo de Deus estava, não tinha trevas. Caiu pedras, meteoritos, fogo terrível no Egito. Mas na terra que o povo estava, não caiu. Saiu o rã de dentro do rio Nilo,
que encheu as casas. E a Bíblia diz que depois que as rãs morreram, eles fizeram montanhas de rãs e o Egito realmente não tinha quem aguentasse o cheiro. Está escrito lá, se você quiser ler. No meio do povo de Deus, não teve uma rã. Gafanhoto comeu tudo. Na terra do povo de Deus, não teve gafanhoto. Sabe por que isso? João 5:24. Coloca para mim aí, por favor, João 5:24. Leia a sua história. João 5:24. Eu gosto muito de dar o versículo, porque às vezes a pessoa fica pensando, não, mas para mim quem tem poder é a palavra, não a minha palavra, a de Deus, a Bíblia. João 5:24. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A minha tradução diz, não entra em juízo, porque quem entra em juízo, de lá não sai. Imagina você entrando no juízo da justiça de Deus. Que chance você tem? Zero. Então não será condenado, ou seja, não entra em juízo. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel aqui. É isso que está acontecendo com você agora. Ok? Então é a glória de Deus que nos habilita a andarmos rumo à promessa. É a glória de Deus. E sabe quem é a glória de Deus, gente? É uma pessoa, é Jesus, que está dentro de você. Jesus é a glória de Deus. E Ele está em você. Você é um vaso de barro, que dentro tem um tesouro. A glória de Deus. Vocês estão entendendo isso? Que coisa tremenda que é. Então olha só, veja o versículo, capítulo 13, versículo 21. A última parte. Nós escrevemos aí, a nossa caminhada não pode ser interrompida enquanto no deserto. Eu e você estamos no deserto. Esse mundo é um deserto. Amados, nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos. Esse mundo é o deserto. Aquilo lá era um tipo tudo. Além de ser verdadeiro, também era uma figura para hoje, aquele deserto. É esse mundo que eu e você vivemos. Então veja lá, a segunda parte. Veja lá, tinha lá, numa nuvem de fogo, para que, o que diz aí? Pudesse guiá-los no caminho de noite, numa coluna para iluminar, numa nuvem para que andassem do caminho, né? E numa coluna de fogo de noite, para que eles pudessem andar. Agora veja lá o que diz. Qual que é a última frase? Repita isso comigo. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Você não pode armar tenda no mundo. Você não é desse mundo, você está saindo, você está numa viagem. Você tem que caminhar de dia e de noite. Você não pode acampar, você não pode se acomodar nesse mundo. Você não pode fazer isso. Você está de passagem. Você não pode estabelecer nesse mundo. Você não pode se estabelecer. Você precisa caminhar de dia e de noite. E sabe quem te ajuda a caminhar de dia e de noite? É a nuvem que vai na tua frente e é o fogo que ilumina a tua noite. Eu quero dizer para você, presta atenção nisso que eu estou dizendo. É verdade. Eu estou numa noite muito escura. Eu já passei por muitas noites muito escuras. Logo que eu cheguei aqui em Atlanta, que tudo aconteceu, Felipe morre 2 vezes, ressuscita, Thaís morre, Roberto vai preso, tudo aquilo. Eu estava numa noite escura. Hoje, de novo, estou numa noite escura. Naquele tempo e nesse tempo de hoje, tem uma nuvem de fogo me iluminando o meu caminho. Sabe? Não interessa no tipo de problema que você entra na sua vida. Deus vai ter uma coluna de fogo iluminando o teu caminho para que você possa caminhar. Não interessa. Não interessa. Ninguém pode segurar você. Sabe por quê? Porque Deus vai providenciar o que precisa para você. Quando você não souber qual é o caminho, tem a nuvem andando na tua frente. Quando você não souber qual é o caminho, porque está noite, tem luz de Deus. Para você é dia. É como lá na terra do Egito acontecia. Quando era escuridão, trevas para o Egito, era luz para eles. Vocês entenderam? É luz para você. Então,
Você precisa caminhar. Nossa caminhada não pode ser interrompida nesse deserto. Amados, tem gente que está fazendo casa no deserto, como se o deserto fosse moradia definitiva. Tem gente que não entende que nesse mundo eu e você somos peregrinos. Nós estamos numa viagem. Tem gente que arruma o acampamento e fica por ali. E começa a ficar no natural, fazendo as coisas que tem por ali, o que é por ali. Gente, é por isso que a coisa não dá certo. Porque esse mundo não é para a gente fazer acampamento aqui. Nós temos que andar de dia e de noite, sem interrupção. Ah, mas pastor, nós estamos andando de dia e de noite. Não, irmãos, eu sou pastor e eu sei quanta gente parada na fé. Parou na fé, estacionou na fé. Parou. Vem na igreja, mas é um negócio religioso. Faz não sei o que para Deus, mas é religioso. Parou na fé, não está andando. Sabe qual que é o tipo que Deus dá? Qual é a figura que Jesus dá, que a Bíblia dá para você, enquanto filho, filha de Deus? Sabe qual que é? Ela diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora. Luz da aurora é a hora que o sol nasce. Ele vai subindo. Eu já vi muitas vezes o sol nascer. Eu amo isso. E de primeiro eu levantava cedo para ver. O sol vai nascendo, você vê aquela bola assim, aí se enxerga a metade, depois se enxerga completamente, ela vai subindo. E enquanto ela está lá, você pode olhar tranquilamente. Mas eu quero ver você olhar quando ele está pino meio-dia. Tenta olhar para o sol do meio-dia, sem óculos escuros. Tenta olhar para você ver. Então a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. Amados, a nossa caminhada aqui só termina quando for dia perfeito na nossa vida. Então nós não podemos parar a nossa caminhada. Entenderam isso? E sabe quem te habilita essa caminhada? É a glória de Deus. E a glória de Deus está em você. Você já tem a nuvem e o fogo dentro de você. Porque a Bíblia diz que no dia que os discípulos estavam lá no Pentecostes, desceu como línguas de fogo sobre a vida deles. E sabe o que isso era? O Espírito Santo. E se você já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Fogo está dentro de você. A nuvem está dentro de você. Um negócio tremendo. Segunda coisa, a primeira parte do versículo. Vejam aí, desse versículo mesmo, a primeira parte. Vamos lá? A nuvem nos dá direção enquanto vemos. Ok? Nós estamos enxergando, então tem uma direção. Não, o mesmo versículo, por favor, versículo 21. Aí, olhem lá, ó. E o Senhor ia adiante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar. O Senhor vai adiante de você. Amados, sabe o que acontece? O Senhor está andando diante de mim, diante de você. Só que tem vezes que a gente faz, sabe o quê? Ao invés de seguir, nós decidimos ser os donos do caminho. A gente desvia. A gente decide ir por outro caminho. E a Bíblia diz que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, e quando a gente não souber o caminho, está escrito lá na Bíblia, a gente vai ouvir uma voz aqui atrás no nosso ouvido dizendo: esse é o caminho, andai nele. Está escrito na Bíblia. É o caminho. Esse é o caminho, andai nele. Não sei por que eu estou me ouvindo aí atrás, hein? Eu acho que eu estou na internet por alguma razão. Então, a nuvem nos dá direção. A coluna de fogo ilumina o nosso caminho quando há escuridão. Amados, não tenham medo das trevas na sua vida. Sabe por quê? Porque se você entrar em trevas na sua vida, há uma coluna de fogo para iluminar o seu caminho. Estão entendendo? Você não vai se perder de jeito nenhum. Se você estiver vendo, mas não sabe bem a direção, tem uma coluna de nuvem. Se você está à noite, não pode encontrar direção de jeito nenhum, tem uma coluna de fogo e ela vai adiante de você. Amém? Então é a glória de Deus que nos habilita a andar rumo à promessa. Sabe o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? Olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Olha aqui, para mim. Sabe o que é que eu estou dizendo para vocês agora? Eu estou dizendo o seguinte, que você não tem desculpa para não andar. Não existe desculpa. Se der desculpa, é esfarrapado. Problema é seu, porque o que Deus tem que fazer com você, Ele já fez e está fazendo. Coluna de nuvem,
quando você enxerga, se você não sabe a direção. Coluna de fogo quando você não pode enxergar. Quando está à noite, quando você entra numa escuridão na sua vida. Não tem escuridão que possa parar você. E nós precisamos andar de dia e de noite, sem parada. A vida cristã não tem parada. Amém? Terminando aí, a nuvem de fogo, veja versículo 22 agora. Nunca se apartará de você. Veja aí, nem a nuvem nem a coluna. Veja lá. Não desaparecia. Vamos lá. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Repita comigo. Não desaparece diante de mim a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. De novo, fala mim. Diga o seu nome. Não desaparece diante do João a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não desaparece. Pastor, mas eu não estou vendo. Veja pela fé, ela está aí. Veja pela fé, creia, Deus está dizendo para você que está, então ela está. Se Deus diz que está, está. Vocês entenderam? Então, não desaparece. Segunda coisa que nós temos aí, a glória de Deus é que determina onde acampamos. Às vezes a gente tem que fazer um pit stop no deserto, né? Tem que dar uma acampada em algum lugar. Mas sabe quem diz quando você acampa e aonde você acampa? É Deus, é a glória de Deus. Veja, Israel estava no deserto, tinha uma nuvem durante o dia sobre a vida deles, sobre todo o povo de Israel. E olha, gente, era mais de 1 milhão de pessoas. Diga comigo, 1 milhão de pessoas. E não pense que estava tudo coladinho um no outro. Não, estava assim. Então veja o tamanho dessa nuvem. A nuvem cobria eles durante o dia. Sabe o que acontecia? Se a nuvem andasse, eles tinham que andar. Levantar acampamento e andar. Se a nuvem parasse, eles tinham que parar e armar o acampamento. Agora imagine, sabe qual que é o meu problema e o seu? Porque não tem diferença entre o meu e o seu? É que a nuvem levanta e eu continuo acampado. Ou é que a nuvem para e eu continuo andando. Esse é o nosso problema. Sabe qual que é o nosso problema? É desobediência à liderança do Espírito Santo. É desobediência à liderança de Deus. Fazemos as coisas quando não devemos fazer, não fazemos quando devemos fazer. Esse é o problema. Vocês entenderam? Então, é a nuvem, é a glória que determina aonde nos acampamos. E sabe aonde Deus acampar você? É porque Deus tem uma coisa para fazer ali. Ele não acampa você por qualquer motivo. Se Ele acampar você, Deus está falando com alguém, viu? Presta atenção. Você que não gostaria de estar aqui em Atlanta, que a gente conversou hoje, você acampou por aqui, sabe por quê? Porque Deus acampou você. Presta atenção. É a glória que determina. Versículo no capítulo 14, versículo 1. Vamos lá? Estamos aí no 14? Então tá, vamos lá. 14, 1. Disse o Senhor a Moisés. Pode ir para o próximo. Fala aos filhos de Israel. Vamos lá, gente. Vamos ler todo mundo junto. Está aí para a gente ler. Fala aos filhos de Israel. Amados, quando Israel saiu do Egito, havia um caminho para chegar na terra que era 1 mês para chegar lá. Deus não quis levar o povo por aquele caminho. Sabe por quê? Porque antes que o povo chegasse no lugar que tinha que chegar, Deus tinha que trabalhar com o povo. Sabe por que você não chegou ainda onde tem que chegar? Porque Deus está trabalhando com você. Então, o povo já tinha passado e agora vem Deus e diz para Moisés, volta, recua. Veja se não está escrito aí, ó. Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem nesse lugar. E sabe onde que era esse lugar? Deserto para cá, mar na frente. Pior lugar para acampar. Deus deixou o povo dele encurralado. É como se o povo tivesse entrado num beco sem saída. Fala para mim.
Não parece que muitas vezes Deus te coloca num beco sem saída? Sabe por que Deus faz isso com você? Pelo que nós vamos ver já já. Ele quer demonstrar para você a sua glória e Ele quer realizar juízo enquanto Ele demonstra para você a sua glória. Então Ele coloca você em situações que parecem um beco sem saída. Não tem saída. Olha para frente é mar, olha para cá está o Egito. Voltar para lá nunca mais. Olha para cima, nada. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos ver. Veja só, versículo 1 e 2. O Senhor nos deixa vulneráveis. Sabe para quê? Para dependermos dEle. Amados, sabe o que é a nossa alma? O nosso eu, que é a nossa alma são as nossas vontades, a nossa razão, as nossas emoções. Sabe o que a nossa alma não quer de jeito nenhum e a gente tem que submeter ela? Obediência. Ela quer sentar no trono e decidir. Sabe por quê? Porque quando a gente não tinha Jesus, ela era que decidia. Ela estava sentada no trono. A gente andava por a gente mesmo. A nossa alma decidia tudo. E agora, a gente tirou ela do trono. Porque Jesus está no trono. Mas ela quer continuar decidindo. E eu e você precisamos colocar nossa alma no seu lugar. Tem que dizer, essa é a vontade do Senhor, não estou gostando, não é assim que eu penso, mas é assim que vai ser. Volta para trás. Não faz sentido voltar para trás. Se eu entrar lá, eu vou encurralar eu mesmo, vai ficar sem saída, não vai haver um caminho, mas Deus disse para mim, é lá que eu vou. É isso que tem que acontecer comigo e com você. E sabe quando isso acontece? Quando nós andamos com a nuvem e com o fogo. Quando nós andamos pela nossa alma, por nós mesmos, nada disso acontece. Então olha só que coisa interessante. O Senhor nos deixa vulneráveis. Sabe para quê? Para duas coisas. O inimigo olhou para Israel, eles tinham ido até um lugar, estavam saindo direitinho, iam sair do Egito, de repente eles voltam e se acampam perto do mar. E aí a notícia, se você lê o texto todo, nós não vamos ficar lendo o texto todo, só os versículos que estão aí na sequência, mas diz que o faraó, contaram para o faraó, ei, o povo se perdeu na caminhada. Eles estavam para lá, eles acabaram voltando, se encostaram no mar, e aí o faraó disse, e por que nós deixamos tudo aqui? Não tem mais quem trabalhe de graça? Vamos voltar a buscar esse povo, vamos escravizar de novo. Deus fez isso, para que o faraó pensasse assim. E ao mesmo tempo, para que Israel pudesse confiar nele. Gente, se Deus não pôr você em frente a alguns desafios, como é que você vai aprender? Se Deus não pôr você encurralado em alguns lugares que parece que não tem saída, como que você vai aprender que em Deus sempre tem uma saída? Como vai aprender? Não vai aprender nunca. Entende? Eu estou pregando para mim aqui, não sei se você está pegando, mas eu estou pregando para mim. Mas olha só, versículo 3. O que é que acontece? Então, ele diz, se perderam, então o faraó, leiam comigo. Então, faraó dirá. Isso antes de que acontecesse. Deus disse, volta para lá, porque o faraó vai pensar assim. Deus já sabe que vai pensar. Ele é Deus. Já sabe que vai pensar. E disse, sabe por quê? Porque Deus não faz a coisa pela metade. Deus já tinha mandado 10 pragas lá no Egito. Mas esse povo seria um povo que ia sair contra Israel quando estivesse na terra e ia pelejar contra eles. Então Deus exterminou o exército no mar. Deus não faz pela metade. Deus não te dá a bênção deixando o teu inimigo olhando nela e vindo correndo para tomar da tua mão. Deus não faz isso. Deus trata com seu inimigo. Estão entendendo isso? É tremendo, isso é Deus. Então, ele diz assim, o Senhor confunde o inimigo. E o faraó disse, perderam o rumo. E agora veja o próximo versículo 4. Veja o 4, vamos ler o 4. E eu endurecerei o coração do faraó. Para aí. Você já sabe que não foi Deus que foi lá e virou o coração de pedra. Não, foi Deus que não deixou o Espírito Santo convencer ele. Não. Já tivemos 10. Gente, para pensar. Já tinham tido 10 pragas. Os primogênitos, os filhos mais velhos dos animais, das pessoas, tinham morrido tudo. 10 pragas. Isso é dureza de coração. Então, o faraó
se o Espírito Santo estivesse trabalhando nele, ia dizer, não, peraí, gente, chega no fim, para com esse negócio. Esse povo aí é intocável. Nós não vamos lá não. Porque se a gente vai lá, já viu o que aconteceu 10 vezes. Mas aí eles dizem, esse povo está perdido, e por que nós deixamos ele ir? Vamos lá, buscar de volta. Olha aí, ó. E endureceu o Senhor o coração de Faraó. Não foi Deus que foi lá e fez assim. Foi Deus que não deixou o Espírito Santo agir no coração dele para que não houvesse convicção de pecado. Porque o único que convence de pecado é o Espírito Santo. Vamos lá. E ele os perseguiu. Veja só, ele está dizendo, e vocês vão para lá, e ele vai endurecer o coração, desse jeito eu endureço o coração dele, e sabe o que vai acontecer? Ele vai vir, e sabe, os egípcios vão saber que eu sou Deus, definitivamente, sem sombra de dúvida. Já teve 10 pragas, mas agora a coisa vai ser séria, porque eu vou matar o rei deles, e todo o exército, e vão saber que eu sou Deus, e eu vou ser engrandecido. E sabe o que mais? Você, povo de Deus, vai olhar para o que Deus está fazendo e vai dizer, yes! Você vai dizer, sim, Senhor, o Senhor é tremendo, olha o que o Senhor faz com os meus inimigos. Olha o que o Senhor faz com quem me persegue. Vocês estão entendendo? Vamos lá então, versículos 5 e 9. O Senhor decide que nós somos instrumentos da sua glória. Leia os 5 a 9 comigo. Vamos lá? Versículo 5. Que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus contra o povo. Que fizemos deixando Israel sair e deixar de nos servir, perdendo essa mão de obra grátis? Vai para o próximo. Vamos lá, próximo versículo. E Faraó aprontou seu carro, tomou todo o exército e saiu. Tomou também carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitões sobre ele. Pegou o exército inteiro e ainda a tropa de elite, 600 que eram especiais. Parece que não ia ter jeito para o povo de Deus. Não é verdade? Há vezes na nossa vida que o inimigo vem como um dilúvio sobre a gente. Parece que não tem jeito. Mas tem jeito. Deus abre um caminho no mar e o mar traga os nossos inimigos. É assim que Deus faz. Vamos lá? Versículo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel. Amém. Estamos lendo que versículo? 9. Vamos ler o 9. E os egípcios, com todos os cavalos e carros do Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram. Ei! Às vezes o teu inimigo te persegue e te alcança. É plano de Deus, não tenha medo, porque te alcançar não quer dizer nada. Uma coisa é te alcançar, outra é pôr a mão em você. Entenderam? Ele persegue você e te alcança, mas não tema, porque te alcançar não quer dizer nada. Quer dizer que Deus está trabalhando. E era isso que ele queria, que te alcançasse. Vamos lá? Acamparam-se junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aí o povo te alcança. O Senhor decide que somos instrumentos para a glória dele. O que Deus estava fazendo com Israel? Usando Israel como instrumento da glória dele, para executar juízo sobre os egípcios. Então, gente, quando a coisa der umas guinadas assim que você não entende, mas como é que eu vou entender? Deus me mandou voltar para trás e eu fiquei encurralado aqui, fiquei sem saída. Que negócio é esse? Deus, o que o Senhor está fazendo, Senhor? A resposta é sempre uma só: vou revelar a minha glória. Não fique com medo, eu sei o que estou fazendo. Eu vou revelar a minha glória. E vocês vão ver a minha glória e vão me glorificar. E eu vou executar juízo. E vocês são os meus instrumentos. Aleluia! Andar com a nuvem de fogo.
e andar com a nuvem do Senhor, com a coluna de fogo. Esse é o nosso destino, andar na glória de Deus. É assim que nós estamos andando. Agora, amados, se nós estamos andando assim, então, aí você pode fazer a pergunta para mim, mas, então, Senhor, por que a minha vida... É porque você não está percebendo o que Deus está fazendo. Às vezes, a coisa dá errada porque nós não nos posicionamos na vontade perfeita de Deus. Deus tem uma vontade para a gente e eu poderia contar 100 casos da minha vida em que eu saí da vontade perfeita de Deus e eu sabia qual era. A gente nunca sai sem saber, não vem com esse negócio que eu não sabia, não tem. A gente sempre sabe e a gente sai. Eu podia contar aqui para vocês centenas de vezes que eu fiz isso. E você pode lembrar das vezes que você fez isso. É falta de nos posicionarmos. Então, amados, o que nós temos que posicionar? Você pode perguntar, mas Senhor, minha vida está assim, estou fora, Senhor. Pergunta para o Senhor. Se posiciona. Porque pode estar fora realmente. Se saiu, o Senhor está andando para lá e você pegou um atalho. E aí não está o Senhor. Porque você não tem essa liberdade de escolher o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Não um caminho. O caminho, a verdade, a vida. Não tem, você não pode escolher um outro. Deu para entender? Ok. A terceira coisa, olha que negócio interessante aqui, ó. A glória de Deus confronta a nossa situação interior. Presta atenção, amados. A glória de Deus confronta a sua alma. Diga comigo, levanta a mão assim, ó. Diga assim, é verdade. A glória de Deus confronta a minha alma. E como confronta? A glória de Deus confronta o nosso interior. Versículo 10. Vamos lá? 14 e 10. Vamos todos juntos. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios marchavam pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram pelo Senhor. Quando levanta e vê o inimigo, o que foi que entrou? Medo. Não é que entrou medo, já estava lá. Nunca tinha saído. Nunca tinha saído. O medo que estava lá se manifestou. Vocês estão entendendo? E sabe o que é medo? Medo é falta de confiança no Deus que mandou você fazer isso. E garanto que, como nós fazemos, naquele dia, o povo de Israel, que nós estamos lendo a história dele, disseram, por que o Senhor mandou fazer isso? Eu estou obedecendo o Senhor e agora olha aí, ó. Está vendo? Eu sabia que ia ser assim. Parece o Jonas. Deus disse, vai lá e prega para Nínive. Ele falou, não vou. Entrou no navio, está tudo aquilo lá, depois sai, ele vai e prega, e aí Nínive se converte. E aí o Jonas entra numa depressão terrível e diz, quero morrer. Eu sabia que isso ia acontecer. O Senhor ia abençoar os meus inimigos, porque aquele povo era inimigo de Israel. E o Jonas não queria que eles fossem abençoados. Ei, Jonas. Ei, João. Diga, ei, fala o teu nome. Entenderam? O Senhor confronta o nosso interior, o que está lá. O Senhor quer tirar o que tem de lá. Amados, é essas coisas erradas que estão lá dentro que não deixam a glória ocupar toda a nossa vida. Enquanto tiver medo de confiar em Deus, de obedecer a Deus e ficar parado e ver o que o Senhor vai fazer, não tem lugar para a glória dele dentro da gente. Sabe, amado, você só pode encher um copo quando ele está vazio. Não tem como que encher um copo cheio. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos nos esvaziar. Tem aquela música, quero me esvaziar de mim. Essa música é verdadeira. Eu acho que até a gente devia cantar, se é que a gente sabe ela. Mas presta atenção. O Senhor confronta a nossa situação. O medo não pode ser maior que a nossa fé no Senhor. Então, pastor, quando eu ver o inimigo, carros, a tropa de elite, todo o exército, ao invés de você deixar o medo sair, você tem que dizer o quê? Em nome de Jesus, você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Quem disse isso? Davi. O gigantão saía lá todo dia por 40 dias e dizia, como é que é? Tem homem aí? Manda aqui lutar comigo, quem ganhar, ganha a batalha. Israel e os filisteus.
40 dias insultando. E aí começou a ficar mais agressivo, começou a insultar Deus. Falou, vocês e o Deus de vocês não está com nada. De repente chega um que hospedava a glória direitinho. E ele ouviu o negócio e falou, o quê? Esse incircunciso aí está afrontando o povo de Deus e o Deus do povo? De jeito nenhum. E o Davi pega 5 pedrinhas, põe lá no sacolinha dele, com a funda no alforje dele, e ele vai para lá. E o gigante olha assim e fala, o quê? E ele estava com o cajado na mão. Ele falou, você está pensando que eu sou um cachorro por se bater em mim com um pau? Que negócio é esse? É assim que o inimigo faz. Sabe? Porque ele não sabe que maior é quem está em você do que quem está nele. Quem está em você é o Deus Todo-Poderoso, ele não sabe. E aí o Davi disse, você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele chega lá e ele diz mais, olha, hoje eu vou derrubar você, e está vendo, eu não tenho espada, não tenho como cortar, eu vou pegar a tua espada e no seu pescoço. E foi lá e fez exatamente isso. Sabe por quê? Porque ele venceu o medo que estava dentro daqueles outros todos, nele não estava. O interior dele não tinha o que ser confrontado. Quando o seu interior não tiver o que ser confrontado, a sua fé, explode, a sua fé explode. E vou dizer, você vai até se alegrar em ficar em situação de perigo, porque é nessas situações que você vai conhecer bem o teu Deus. Você vai se alegrar em ficar. Eu tenho aprendido essa lição, irmãos. Quando a coisa fica complicada para o meu lado, eu digo, é isso mesmo, vamos lá, é agora. É agora que eu vou conhecer o meu Senhor. E sempre tenho conhecido. Nunca falhou. Porque Deus não falha. O problema é minha falha. Então, tem que ser. A nossa fé tem que ser maior que o medo. Versículo 11 e 12. Quando o medo vence, a murmuração se instala. Sabe o que a coisa vai de mal a pior? Porque quando o medo vence a fé, a murmuração se instala. Veja aí. Versículo lá. Vamos lá? E disseram a Moisés, vamos lá, gente, peraí, eu sei que o negócio é ruim, mas é verdade, vamos ler todo mundo junto em voz alta, vamos lá. E disseram a Moisés, foi porque não havia sepultura no Egito, que de lá nos tiraste, para morrermos desse deserto? Por que nos fizestes isso? Tirando-os do Egito. Próximo versículo. Próximo. Já foi? 12. 12. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos nos 12? Não, aí sim. Não é isso, vamos lá, gente. Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Ah, povo ingrato! Terrível! O Senhor foi lá, fez 10 pragas, falou, eu estou com vocês e não abro. Eu estou contra eles. E agora olha o que estão dizendo. Amados, às vezes a gente pensa assim, mas como é que pode isso? Nós somos assim, como é que pode nós dizermos isso? Nós vivemos fazendo isso, amados. Vamos ser honestos. É isso que a gente vive dizendo. Como é que pode? É isso que a gente vive fazendo. Vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui hoje? Quando o medo vence, a murmuração se instala. Se instala, fala contra os seus líderes. Fala contra o seu Deus. Fala contra as circunstâncias. Não sabe que tudo isso é um plano de Deus. Sabe quando a murmuração se instala, você fica cego para as coisas de Deus. Porque você está olhando nas coisas do mundo. Você fica cego para as coisas de Deus. Estão entendendo isso? E sabe por que a murmuração se instala? Porque você deixa de perceber que você está andando com a nuvem e com o fogo. Nós nunca podemos esquecer disso, que nós estamos andando com a nuvem e com o fogo. E que ele disse, nunca te deixo. Não foi assim que a Bíblia diz? Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Só Jesus, hein? As situações são para conhecermos o livramento e o juízo de Deus. 13 e 14. Vamos lá. Vamos lá, gente. Alto, bonito. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo, peraí. Hoje o João diz para vocês,
E eu quero dizer isso que o Moisés disse para o povo, eu quero dizer isso para vocês. Não leiam, deixa eu ler. Ok? Porque eu quero dizer isso para vocês. Versículo 13 que nós estamos, né? 14 e 13. Estou perdido aqui, ó. 13. Moisés, o João, porém, diz para vocês: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que vêm, os inimigos teus que você vê, a situação que você vê, nunca mais tornareis a ver. Porque o Senhor pelejará por vocês, e vós vos calareis. Não temais, porque essa situação que você vê hoje, nunca mais verás. Isso está no propósito do Senhor. Você não é dirigido por circunstâncias. Você é dirigido pelo plano que o Senhor tem na tua vida. Aleluia. Isso é profecia sobre vocês. Eu quero ler isso aqui de novo. Profetizando sobre a sua vida. Levante a mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu digo a vocês: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque esse problema que você vê na sua frente, nunca mais o tornarei a ver. Porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Cala a boca! É o que a palavra de Deus está dizendo. Ó, zip it. Por que nos trouxe de lá? Por que fez a gente vir aqui? Senhor, por que está sendo assim? Ai, Senhor, por que eu estou aqui? Zip it. É isso que está dizendo no texto. Não sou eu. Se você fica ofendido, fique pelo Espírito Santo, porque eu estou lendo o texto. Entendeu? Para com a murmuração. Presta atenção na nuvem, no fogo. Presta atenção na nuvem e no fogo. As situações são para aprendermos sobre, primeiro, a autoridade e para vermos os novos caminhos. 15 e 16. Sabe por que o Senhor está deixando você assim? Para você aprender. André, eu nunca faço isso. Você está nessa situação para você aprender a submeter-se ao Senhor e a ver os novos caminhos que o Senhor tem para você. E toma cuidado, porque se você não vê, é de Deus. Mas Deus não quer, porque Deus não tem prazer nisso. Deus não quer para no traseiro. Deus não tem prazer nisso. Deus quer bênção. Mas o que nós temos que fazer? Nos posicionarmos. E Deus está falando. Deus está falando. Eu falei para o André, mas eu podia dizer isso para todos vocês, começando por mim. Porque Deus está falando comigo. Deus está dizendo zip it. Porque, sabe, eu tenho estado murmurando. Essa é a verdade. 2 situações que eu estou passando. Zip it. Aquietai-vos e saber que o Senhor vai fazer. Amém? Glória a Deus. Agora veja aí os últimos 2 versículos, o 17 e o 18. As situações que nós passamos. Para que serve? Para aprender sobre a autoridade e para ver um novo caminho. Vamos lá. Vamos lá. Eis que eu... E eles entrarão atrás deles. E glorificar-me-ei em Faraó e em tudo, e nos seus carros, nos seus cavaleiros. Próximo versículo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado do Faraó, seus carros, nos seus cavaleiros. Vocês estão entendendo? Quando o Senhor tivesse glorificado na sua situação, você saberá que o Senhor é Deus e os outros saberão que o Senhor é Deus. E o teu inimigo saberá que você é Deus. E aquele demônio que se levantou contra você, seja o nome dele qual for, saberá que o Senhor teu Deus é Deus. Você está entendendo isso? Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Peraí, nós lemos o 16 e 17? 17 e 18. Então a gente tinha que ter lido... É que a gente tinha que ter lido o 15 e o 16. Volta para o 15 e o 16, que isso é muito importante. Volta lá, não tem problema, está aí na Bíblia, não vai sair daí. Vamos lá. Então o Senhor... Vamos lá, outra vez. Então o Senhor disse a Moisés, porque
Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Por que clamas a mim? Ah, mas Senhor, eu estou clamando ao Senhor porque o Senhor é Deus. É porque eu tenho que clamar ao Senhor. O Senhor está dizendo, por quê? Por que clama a mim? Já não te dei um cajado de autoridade na sua mão? Já não pus o meu filho vivendo a vida dele em você? Você já não tem o Espírito Santo? Você já não sabe o propósito que eu tenho para você? Para que perguntar para mim? Fica alugando o meu ouvido? É mais ou menos assim que Deus está dizendo. Por que clama a mim? Agora veja para frente, próximo versículo. E tu levanta a tua vara. Ei, levanta a sua vara. E sabe quem é a vara? É Jesus. Dentro da arca da aliança tinha a vara e tinha o maná que caiu. Sabe, é a vara de amendoeira que afloresceu e deu fruto. Era seca, era um pau seco. Isaías 53, e foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Esse é Jesus, a sua vara é Jesus. Levanta o nome de Jesus, levanta Jesus, levanta, estende sobre o mar, divide o mar. Não tem caminho? Tem caminho sim. O caminho está na ponta da sua vara. O seu caminho é Jesus. Há caminho. Não parece que tem caminho no natural, mas há caminho, porque o caminho está dentro de você. É Jesus. Estende. Então você precisa conhecer a sua autoridade e precisa conhecer a liderança que você tem. Duas coisas. Aprender sobre a autoridade e ver os novos caminhos. Vamos terminar? Está no tempo, né? A glória abre caminho e dá proteção e executa juízo. É a glória de Deus que abre caminho, dá proteção e executa juízo. Versículo 19 e 20. O anjo de Deus e a nuvem ficam entre nós e o nosso inimigo. Gente, você pensa que o inimigo vai chegar até você? Não chega nunca, porque entre você e ele tem uma nuvem de fogo e tem o anjo do Senhor. E sabe quem que é esse anjo do Senhor? Toda vez que o Velho Testamento fala dele, é a pessoa de Jesus. Esse anjo do Senhor que aparecia no Novo Testamento. As aparições de Jesus antes que ele se encarnasse, ele já existia, é o Filho. Aí o Filho se fez carne e habitou entre nós, já existia. E ele aparecia no Novo Testamento, e tem mais, hein? Para arrebentar esse negócio, o nome disso se chama teofania. São as aparições de Jesus no Velho Testamento, antes que ele se fizesse carne. Aí tem uma teofania. Agora, a teofania em você já é realidade, já está aí. Já está aí. Porque ele veio, morreu, ressuscitou e habita em você. Então, o anjo, vamos lá? Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou para trás. E também a coluna de nuvem se retirou de diante e se pôs atrás deles. Entre você e o seu inimigo tem o anjo do Senhor e tem a coluna da glória. Não chega nem você. A menos que Deus deixe que chegue. Mas quando Ele deixar, Ele calibra. Ele não deixa mais do que você pode. 1 Coríntios 10, 13. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Não diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a nenhum tenta. E Ele diz, junto com a tentação virá o escape. 1 Coríntios 10, 13. Está escrito isso lá. Então, olha só que coisa tremenda. Então, o anjo fica. Agora veja só o próximo versículo. Vamos lá. Rapidinho, gente. O 20. Vamos ver. Colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas. Você está entendendo? A nuvem era trevas para lá, luz para cá. E aí o povo pode andar. Você não pode parar de andar. Você não foi feito para ficar no deserto. Você está entendendo? Então é isso aí. É luz para um, trevas para o outro. É trevas para o inimigo. Versículo 21 e 22. Precisamos executar a autoridade e abrir o caminho e andar nele. Gente,
Ai, pastor, mas eu não sei, eu estou assim, parece que... Abra um caminho. Você tem o caminho. Veja o versículo 18. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar. Aí, peraí. Tem duas coisas que você está lendo aí. Tem o que Moisés fez e tem o que Deus fez. Agora presta atenção. Gente, olha aqui para mim. Quem fez primeiro, foi Deus ou foi Moisés? Moisés. Deus não vai fazer sem que você faça. Porque Deus responde à tua fé. E quando você faz, é a expressão da tua fé. Então, vamos lá de novo. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar. Vamos lá. Por toda aquela noite. E fez o mar terra seca. E as águas foram divididas. E ficou um paredão aqui e outro ali. E o povo passou por um caminho que não havia, onde não havia caminho. E esse caminho é Jesus. Sempre há um caminho. Porque o caminho está em você. Mas você tem que exercer autoridade. É isso que nós estamos vendo nesse texto. Exercer autoridade. Precisamos abrir um caminho. E precisamos andar no caminho. Abra um caminho e ande nele. Fala comigo, Senhor. Versículo 23 a 26. O inimigo não pode andar no caminho que você abrir. Não tem como ele andar. Vamos lá. Vamos ler. 23 até o 26. Vamos lá, gente. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, até o meio do mar, com todos os cavalos, o faraó e os carros. Presta atenção. O que está parecendo aí que ia acontecer? Que eles iam passar o mar e iam matar eles lá do outro lado. De jeito nenhum. Eles tinham que chegar até a metade, para não ter como ir para frente nem ir para trás. Vai lá o próximo versículo. Vamos lá, gente. O Senhor quem está olhando? Jesus, o Senhor da nuvem. Aonde é que estava o Senhor? Da nuvem, da cortina de fogo. O Senhor olha, o Senhor vela por você. Ele tem os olhos em você. E Ele alvoroça o teu inimigo. Vai para o próximo versículo. Vamos lá. E embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. De modo que os egípcios disseram: fujamos, porque o Senhor peleja por eles. O inimigo tem que dobrar o joelho. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará. E eles vão dizer: não tem jeito, não tem como lidar com esse povo. Vão voltar. Mas aí não dá mais para voltar, porque estava debaixo do juízo. Próximo versículo. Nisso o Senhor disse a Moisés. Espera aí. Quem disse para quem? O Senhor disse para Moisés. O que ele disse? Estende a tua mão para o mar. E sobre os seus cavaleiros. Quem é que tem que estender a mão e trazer o juízo? Você, eu. Moisés aí é a figura do Filho de Deus. Você, eu. Você tem que estender a mão. Entendeu? O Senhor vai agir, mas eu tenho que estender a mão. Se não estender, não dá. Aleluia. Um novo caminho. Quero concluir aqui. Presta atenção na conclusão, está aí no boletim. Assim o Senhor nos livra, vemos o seu juízo, vemos o seu grande poder e aprendemos a confiar nele e nos líderes que ele levanta. O povo não confiava no Moisés, não confiava no Senhor, porque não tinha aprendido.